dada por Jair Bolsonaro tem tido uma grande repercussão não apenas no meio político, mas também no meio jurídico. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o jurista, ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, doutor Ivan Sartori. Doutor Sartori, como vai? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A gente se falava muito na época que o senhor era presidente do tribunal. O senhor é muito bem-vindo mais uma vez. E eu já começo perguntando, eu já vi algumas declarações do senhor, que o senhor disse que juridicamente o presidente Jair Bolsonaro poderia ter tomado essa decisão que ele tomou, mas essa decisão está acabando sendo discutida também, está sendo ampliada para a discussão política também. O senhor acha que ele tomou uma decisão para tentar, de uma certa maneira, afrontar o Supremo ou não? Que leitura política e jurídica o senhor faz desse caso aqui no Brasil? Tiago, uma alegria estar aí com vocês, cumprimentar toda a equipe, cumprimentar aí os nossos ouvintes e web espectadores. Olha, Tiago, eu acho que ele agiu corretamente. Nós temos ali um processo kafkiano, ou seja, de Kafka, aquele filme famoso, Processo, e você não sabe de onde veio, por onde veio, em que a própria vítima é o juiz, a própria vítima é o acusador, é o investigador, não é? Um processo que afronta o artigo 53 da Constituição. É fundamental que o deputado tenha a inviolabilidade de suas manifestações, votos, opiniões. Isso é fundamental, porque justamente a função do deputado é falar, é defender efetivamente, é o parlamentar, né? Então, esse processo é um processo absolutamente à margem da Constituição, inclusive com uma pena que a gente não vê nem em muitos homicídios ou o tráfico de droga. Quer dizer, é um processo realmente político. A meu ver, do jeito que estava, Daniel poderia efetivamente pedir asilo político e se colocar nos tratados internacionais como um preso, condenado político, né? Uma situação bastante complicada, né? À margem da Constituição. E o presidente restabeleceu a democracia. Ele não quis afrontar o Supremo. A ideia não é essa. É que o presidente, ele é um liberal. A gente vê que ele não, em hipótese nenhuma, pode-se falar o que for dele, mas nunca ele proibiu ou censurou ou fez qualquer coisa que restringisse direito individual. Ele é um democrata, é um liberal. E ele, vendo essa situação absolutamente inconstitucional, ele simplesmente lançou de um remédio constitucional, que é o indulto individual. Na verdade, esse nome é um nome impróprio, né? Porque o indulto sempre ele seria coletivo, né? E tanto que é concedido todo ano aí, coletivamente, com critérios objetivos. O singular, dirigido a determinada pessoa, individualmente, deveria chamar graça, chama-se graça historicamente. E a anistia é por lei, né? Mas o presidente tem o indulto e a graça aí à disposição dele. A Constituição não regulamenta nenhum deles. E no artigo 84, inciso 12, fala sobre o indulto e também a comutação, que é uma modificação ou perdão, uma redução da pena ou alteração da pena. E a Constituição simplesmente fala em indulto, mas num sentido amplo, que também abarca a graça. A graça não é regulamentada e a Constituição não se refere nesse dispositivo à graça, mas ela está ali no artigo 5º, inciso 43, se não me engano, ela fala que é proibido graça, anistia para os crimes hediondos e tráfico de entorpecente, equiparados, etc. e tal. Então não tem uma regulamentação. A regulamentação que sobra é do indulto individual, sim, criado ali pela Lei de Execução Penal no artigo 188, artigos 188 seguintes. Ali se fala impropriamente indulto individual. Seria a graça, né? Tem um procedimento ali. Aí muita gente diz, olha, mas o presidente deveria seguir aquele procedimento. Acontece que a Constituição não impõe isso. O presidente pode conceder essa clemência, vamos dizer assim, de ofício. Tanto que a Constituição não traz qualquer restrição e apenas diz o seguinte, que poderá ele ouvir algum órgão, se necessário, se entender, significa isso. Então o presidente agiu
como ele mesmo fala, dentro das 4 linhas da Constituição. Ele está correto, ele está restabelecendo uma situação democrática, porque o que nós vimos aí, com todo o respeito ao Supremo, foi um processo absolutamente à margem da Constituição, inclusive porque o Daniel não pôde nem acompanhar seu julgamento ali presencialmente, e os advogados também, o advogado também chegou a ter um tratamento assim um pouco, vamos dizer assim, não tão fidalgo como deveria ser. Então, esse processo é um processo que realmente nos traz muita consternação, é um processo que fere o princípio democrático, tanto a inviolabilidade da imunidade do deputado inviolável na sua manifestação, como também a forma como foi conduzido, a suspeição que nós temos dos próprios juízes vítimas que julgam, as próprias vítimas estão julgando o processo, e uma série de situações absolutamente inconstitucionais que, se for acontecesse isso em outras instâncias, com certeza o juiz seria punido. Doutor Sartori, agora gera os nossos comentaristas, começando pelo Zé Maria Trindade. Zé Maria. Doutor Ivan, prazer falar com o senhor aqui no Jornal da Manhã. Doutor Ivan, parece que há um entendimento aqui de que juridicamente o presidente Jair Bolsonaro tem razão, né? Agora, as repercussões políticas, isso está sendo discutido e atacado no Congresso e no próprio Supremo. Há ministros que dizem que é melhor esperar, dar uma esfriada e tal. Mas as repercussões jurídicas sobre a elegibilidade, multas, isso também vale a graça concedida ao deputado? Zé Maria, meu querido amigo, sou seu fã. Um abraço, viu? Alegria estar com você aqui. Bom, penso que sim. Os efeitos da condenação, o principal efeito seria a inelegibilidade. Mas eu acho que se você tem um perdão de um crime, que na verdade, crime entre aspas, porque não existiu crime nenhum, mas se você tem o perdão, esse perdão tem que ser absoluto. Não basta você perdoar uma pena tão grave como a restritiva de liberdade e continuar os efeitos aí da condenação. É um perdão absoluto. Não há um regulamento a respeito, a lei não traz realmente disposição clara a respeito, né, desses efeitos, mas é o que eu penso, inclusive porque a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal. E se é extinta a punibilidade, você não tem mais efeitos, a condenação não tem mais efeitos. É assim em todo crime, né? Toda extinção de punibilidade. Se você julga prescrito um determinado crime, não tem mais efeito nenhum. Não se fala em inelegibilidade ou qualquer outro efeito. Agora, a multa é lógico, a multa está perdoada, porque se a pena restritiva de liberdade, que é muito mais grave, está perdoada, obviamente que a pena menos grave, que a multa, né, acessória, está perdoada, evidentemente. Mas a repercussão, ela é grande, ela vai ser grande, evidentemente, porque é uma situação nova, né, inusitada, nunca se viu isso, nunca se viu um deputado, né, ser preso, condenado dessa forma, uma situação absolutamente extravagante, né? E uma situação extravagante, ela tem que ter um remédio também extravagante. E que, na verdade, lá a extravagância é inconstitucional. E aqui a extravagância é porque não temos aí precedente de um perdão desse, de uma clemência dessa a um deputado. Agora, esperar trânsito em julgado, a Constituição não diz nada. A Constituição diz o seguinte, que é simplesmente um ato de império, um ato do presidente. É ele que tem que conceder, ou não, ele que faz, ou não. Inclusive, de ofício. Não há qualquer restrição na Constituição sobre um procedimento ou sobre ouvir qualquer tipo de órgão. Isso está na lei que está abaixo da Constituição, na lei ordinária, na legislação inferior. Mas a Constituição não fez a distinção e não cabe ao intérprete fazer, muito menos ao legislador. Estamos conversando com Ivan Sartori, ex-presidente do TJ aqui de São Paulo, jurista. Na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Roberto. Doutor Ivan, bom dia. Gostaria de cumprimentá-lo pela excepcional clareza e firmeza das suas colocações. Tem sido muito raro nesses últimos dias a gente encontrar uma pessoa que se expresse, né, com tanta clareza, com tanta racionalidade. E a pergunta que eu vou lhe fazer não é uma pergunta fácil.
além da questão da liberdade de expressão, além da questão da imunidade parlamentar, como o senhor mesmo descreveu, nós assistimos a um julgamento em que as vítimas também foram os acusadores e os juízes. Eu não sou jurista, mas todos os juristas parecem ser unânimes em dizer que, até pouco tempo, isso era um preceito básico do direito penal, que foi violado sem nenhuma cerimônia, publicamente, transmitido em cadeia nacional. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: esse fato não tornaria este processo um processo nulo, já que foi feito à margem de um preceito constitucional? E se o processo se torna nulo, que medidas, que remédios constitucionais os outros dois poderes, o legislativo e o executivo, teriam para, dentro das 4 linhas, fazer valer a Constituição e retomar a justiça? Olha, muito obrigado pelo elogio, agradeço, sou também seu grande fã e a pergunta é bem propícia. O que acontece, de repente aqui, caiu aqui no meu... Pode seguir, doutor, por favor. O que acontece é o seguinte, a situação aí é bastante complicada, porque o Supremo é a última instância, né? Vai recorrer, tem recurso para o próprio Supremo, vai haver alguma alteração, né? Então, esse processo realmente é um processo absolutamente nulo, e para não dizer nulo, eu digo até inexistente, deveria ser considerado inexistente, porque é um processo completamente à margem da Constituição. Ali nós temos, como você bem lembrou, que as próprias vítimas são julgadores. O Daniel não pôde nem acompanhar o seu julgamento, né? Uma situação que viola a ampla defesa. Eu tenho todo o direito de estar presente no seu julgamento. Isso é o mínimo que a gente vê aí na garantia constitucional da ampla defesa, no artigo 5º, 55, inciso 55. Então, é uma situação realmente muito triste, uma passagem muito triste para o país. E o presidente tomou uma atitude exatamente uma atitude democrática, para restabelecer a democracia, e não contra o Supremo. Eu não vejo mesmo nenhuma atitude contra o próprio Supremo. É que ele tinha que restabelecer, como chefe do Executivo, os princípios democráticos, já que o Supremo está andando à margem da Constituição. Ele é o principal guardião, mas a sua falta agora, e ele faltou, né, lamentavelmente, com todo o respeito que mereça, os nossos ministros, porque eu tenho alguns conhecidos lá com quem privei de conversa, me ajudou lá no tribunal, inclusive, quando presidente, mas, lamentavelmente, eu tenho que dizer que esse processo nos traz muita tristeza e consternação. Agora, os presidentes do Senado e da Câmara estão aí numa situação muito delicada, eles se acovardaram, né? Eles não tomaram a frente de uma situação que era imprescindível que eles tomassem, né? Imagina você, um deputado, não poder se manifestar nas redes sociais, não poder falar o que pensa. Agora, se ele cometeu excesso, e ele cometeu, isso seria um caso, ou por um processo comum, injúria, difamação, que seja, ou calúnia, dependendo do que ele falou. Calúnia não chegou porque ele não imputou o fato certo. Mas injúria, difamação, processo de indenização e processo interno da Câmara, né, a cassação por quebra de decoro. Agora, fazer o que foi feito, inclusive com uma lei que já está proscrita, né? A lei de segurança nacional. Então, eu vejo isso com muita tristeza e vejo com tristeza os nossos representantes, que o povo votou, presidente da Câmara e presidente do Senado, totalmente acovardados, quietos, impassíveis, diante de uma situação tão grave. Eu não vejo outra situação mais grave do que essa, do que é o desrespeito à garantia fundamental de um deputado poder se manifestar com a sua inviolabilidade preservada. Quando isso se quebra, é um precedente para se quebrar a inviolabilidade de todos os outros, a imunidade de todos os outros, e o parlamento se enfraquece sobremaneira, e nós, eleitores, ficamos aí à mercê do quê? Não é? Não temos mais um representante pleno no
não vamos ter mais os nossos representantes plenos, é uma situação gravíssima. O presidente do Senado e o presidente do Congresso estão faltando com o povo, estão apresentando uma atitude, uma postura omissa que o povo não pode acreditar, e esses presidentes têm que ser chamados à responsabilidade pelo nosso povo. Doutor Ivan Sartori, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, por atender a Jovem Pan. Um bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado, meus queridos, agradeço e cumprimento a todos.